Bem-vindos a mais um podcast, pessoal. Sim, estamos de volta de novo com os live actions, mas dessa vez da lista todinha aqui. Eu diria que o pior, o que realmente é horrível mesmo, que é péssimo, que é uma porcaria, é só um. Os demais que a gente vai falar são de extrema qualidade, né? Quem será que vai ganhar o troféu abacaxi? Então, né? Quem será, né, Rider Sky? Não deixa, eu sou o Rider Sky. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Se você está ouvindo esse nosso podcast no seu computador, notebook, celular, iPhone, no metrô, não importa onde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast, o seu podcast de entretenimento com muitas novidades para vocês. Olha só. É isso aí, pessoal. Aqui é o Brian, também conhecido como Noob Spy aí. Muita gente conhecia antigamente. Voltando a voz aqui. Desculpa. Não, de boa. Eu parecendo locutor da próxima música. Hoje é os live action. Qual é a música? Ai. Sacanagem. Mas é isso, gente. Se vocês por acaso perderam a parte 1, né, que a gente fez há muito tempo, foi até repostado aqui no canal, a gente já tinha feito há muito tempo atrás, e a gente inclusive citou aquela bomba, né, que é o Dragon Ball Evolution. Mas eu tinha até esquecido desse live action, né, Dragon Ball. Cara, é horrível. E você lembra, nesse podcast, quem ouviu, eu lembro disso até hoje porque eu ouvi recentemente, pra relembrar, e a gente fala assim que a gente tava muito preocupado com live action do Yu Hakusho e do One Piece. Bom, vocês vão ter o veredito nesse podcast, se eles são bons ou não. Mas vamos chegar lá. Bom, Rider Sky, bora começar então, né? Finalmente aqui dar o pontapé sem mais enrolações, né? Sim, exatamente. Aproveitar, né? Falar de adaptações. Teve a parte 1, vocês podem conferir no nosso podcast anterior. Vai estar aí, o Noob provavelmente vai estar fazendo a referência a esse podcast, né? Se você tiver no Spotify ou em outras plataformas sem ser o YouTube, mas dá uma pesquisadinha, segue a gente aí já, aproveitar, já se inscreve no nosso canal, deixa sua opinião, né? Faz o download aí do nosso podcast para ouvir aí, indo pro trabalho, enfim, qualquer lugar que você estiver. Muito obrigado pela presença de vocês, mas assim, hoje o tema é aquela coisa, a continuação, live action de animes. Nossa, do bom ao ruim, é uma decepção e demorou muitos anos pra gente ter uma alegria, abre aspas, de encontrar uma adaptação legal. O medo que eu tinha do One Piece, do Yu Hakusho, e entre outros que nós vamos citar aqui, é aquela preocupação, né, Brian? Aquela coisa de da gente ficar preocupado demais, mas eu tenho que... Receio de dar ruim, né? Exatamente. Então, nesse podcast, venha carregar as ideias aqui, deixa carregando aí o podcast e vamos seguir aí com o nosso tema de hoje. Então, sejam bem-vindos e vamos que vamos! Bora lá, gente. Então, quem quiser ouvir o podcast anterior é o número 22, tá? Esse aqui que vai estar saindo vai ser o número 30. Sim, já temos 30 podcasts. Bom demais. E quem ouviu aí, obrigado aí, todo mundo que curtiu os podcasts de terror. Nós tivemos 3 podcasts de terror, né, especiais. Aliás, 3 não, 4, né? O programado era pelo menos 2, mas acabou saindo 4. Mas é porque eu repostei 2, então eu meio que cheatei, né? 3, né? Eu repostei. Só tivemos um inédito, na verdade. Mas assim, muita gente não ouviu, então tá de boa. Tá tranquilo. Mas é isso, gente. Vamos tirar o elefante da sala primeiro, Rider Sky. O elefante na sala. Vamos começar com o live action pra abrir, assim, pra sentir o Dragon Ball de novo. Cavaleiro do Zodíaco. Meu Deus do céu. Quando se fala em Cavaleiros do Zodíaco, é uma decepção, é uma, sei lá, tudo que você pensa de ruim, sei lá, Noob, deixa com você, fala aí. Galera, antes eu vou deixar o Noob falar dessa porcaria, porque eu só assisti 2 minutos e não aguentei assistir o resto. Em 2 minutos eu senti, cara, esse aqui não vou perder meu tempo assistindo essa bosta, não. Enfim, esse é o meu resumo. Deixar o Noob Spy falar aí, o Brian, ele vai falar aí. Então, vamos ver com você. Beleza. Então, você tem toda a razão, tá, em querer abandonar em 2 minutos. Eu só vi ele todo porque eu precisava pegar alguns detalhes que... Putz grila, cara. Que sofrimento assistir essa bosta. Ó, quem for corajoso ou quiser se torturar... Tá disponível no Max, tá? Antigo HBO Max. Caso você seja louco de assistir, mas enfim. Primeiramente, eu vou começar falando das armaduras. Que show de horrores, cara. E a ideia de... Putz grila, aqueles vilão, cara. Os vilão, eles entram numa espécie de
câmara com um líquido que faz com que a armadura fique presa pra sempre neles. O próprio Cassius é o que o Seiya corta a orelha, né? Acho que é o Cassius. É isso mesmo. Cara, ele nem corta a orelha do Cassius. O Cassius é um cara invocado lá, meio... Ele é até baixinho. É ridículo, assim. Tipo, ele é babaca. Ele é um cara babacão e tal, mas não tem nada a ver com aquele Cassius do anime. O design das armaduras, um horror à parte. Do Seiya tá horrível. O do Ikki, eu diria que a única coisa que eu gostei da armadura do Ikki foi o fato do elmo, né? Que até que ficou legal. E tipo assim, não ficou legal, mas não ficou tão horrível quanto a do Seiya. É cocô do mesmo jeito. A atuação, cara. Atuação vergonha alheia, meu amigo. Que é nível, sabe? Aquelas atuações assim ridículas, cara. Os personagens nada a ver. Tipo, tinha a própria Athena, né? Que é a Saori. Cara, o desenvolvimento de como a Athena é nesse live action é ridículo. A Athena simplesmente não é a Saori que descobre que é a reencarnação da Athena. Ela é a Saori que sabe que é a reencarnação da Athena e tal. Só que, tipo, ela não tem controle dos poderes, cara. Do nada ela começa a surtar e ela pode destruir o mundo. Porque ela não tem controle sobre os poderes. Isso no anime nunca acontece. E assim que ela tem ciência de quem ela tem total controle, ela manipula os poderes dela numa boa, tudo funciona de forma fluida. Mas não, no live action eu tinha que inventar que ela era uma bomba relógio. E foi a coisa mais ridícula que fizeram. Cara, é assim, os caras querem pegar o que tá pronto, poderia, sabe, aproveitar. Com o orçamento deles, dava pra fazer fazer um fanservice, tá ligado? Tipo assim, Netflix meio que pode ter, 60 milhões pra fazer 12 filmes, velho. Tipo assim, é de doer, é de cortar o coração, tá ligado? É foda, cara. Uma série de 12 episódios, assim, sabe? Com um orçamento baixo, mas seria mais interessante, entendeu? Dá pra explorar. Já que não fazer aqui uma série de 12 episódios, então dá pra fazer todo um aperfeiçoamento, dá pra explorar mais os personagens, entendeu? Triste, né, velho? Porra, dá pra fazer tanta coisa. O anime já é ruim. Só que é verdade, tá? É uma coisa que vai doer, mas é verdade. O anime não é lá essas coisas. Clássico, eu digo o Saint Seiya clássico, sabe? É legal pela nostalgia porque veio na década de 90, a galera não tinha muito recurso, não tinha muito... a gente tinha... Era aquilo que tinha, entendeu? É a mesma coisa, tem que assistir. Porque as outras... Se Cavaleiros do Zodíaco fez muito sucesso, porque as outras coisas eram muito ruins, entendeu? Você imagina o que passou na época. Então, pior, velho. Óculos de nostalgia, né? Vamos ser realistas. Cavaleiros do Zodíaco é nostalgia. É legal. Total. É bom, gerou... Pessoal, galera, seguinte, o anime é bom porque tem uma história... Tem toda uma história por trás na década de 90. É interessante, entendeu? É legal, é só uma animação, tal, beleza. Mas quando você começa assim a analisar, ser meio crítico... velho, tem um furo de roteiro? Tem, mas enfim... Pra quem gosta, beleza. Pra quem não gosta, tudo bem, mas assim, a gente tem que criticar. O anime, ele tem lá suas qualidades, mas também tem seus defeitos, entendeu? E hoje eu sei criticar. Hoje a gente assiste uma obra, a gente quer criticar uma obra, a gente tem todo o direito. Se a gente assistiu, a gente pode criticar, né? Com toda certeza. Pra quem nunca assistiu e falar mal, aí a gente tem que ver, né? Vai assistir antes de criticar algo. Sim. E assim, falando do live action, assisti 2 minutos, cara, eu vi partes, eu vi cenas, assim, eu vi partes do filme e sem palavras. Pra tu ter uma noção, eu assisti acelerado. E a propósito, gente, se vocês quiserem ouvir um podcast nosso sobre Cavaleiros do Zodíaco, é o podcast número 4. Nós também temos um podcast só de Cavaleiros do Zodíaco, mas enfim. Cara, eu assisti acelerado. Eu não conseguia assistir normal, eu ficava passando. Aí quando tinha as partes monótonas, porque tinha momentos de diálogos maçantes. Tinha momentos ali que ficava aquela conversinha pra lá. Conversa tipo que não vai levar a lugar algum. Plots muito mal desenvolvidos. Até o próprio Ikki, cara, é um adolescente revoltado. A gente sabe que os cavaleiros, todos eles, é algo que não faz sentido porque eles são todos jovens ou adolescentes. Então, assim, parecendo adultos, né? Porque, enfim, né? Vai entender. Mas, mesmo assim, cara, num filme, sério, live action dos Cavaleiros do Zodíaco poderia ser melhor, teria como fazer melhor, sim, mas eles não acertaram, né, infelizmente. A história é muito rasa, muito fraca, basicamente, é aquela mulher, né, até a atriz que fez a Jean Grey, né, ela é a vilã da história, e ela que vai, digamos, querendo controlar os poderes da Athena, da Saori.
né? E basicamente é isso. O mais engraçado é que ela tem o cabelo... A Saori, né? Ela tem o cabelo loiro. E quando começa a despertar ali os poderes da Athena nela, o cabelo dela vai ficando roxo. Tá ligado? Tipo, a Saori sempre teve cabelo roxo desde quando nasceu, né? Eu sei que é um detalhe besta que eu tô falando aqui, mas, pô, isso agrega, cara, de toda forma. Outra coisa, você assiste esse live action e você sente que é outra coisa. Se esse fosse um filme sobre um outro tema, você aceitaria como outro filme, sabe? Não seria um Cavaleiro do Zodíaco. Você consegue ver isso como outro filme. Sei lá, um filme de ficção ou talvez fantasia, né? Fantasia sobre alguma coisa e tal. Cara, é muito ruim, cara. O arco de treinamento do Seiya também ali. A única coisa que eles tentaram fazer é uma coisa... Realmente um fanservice, né? Deixar, entre aspas, fiel. Foi justamente o Meteoro de Pegasus. Alguns detalhes aqui, outros ali. Mas, no geral, meu amigo, deixou muito a desejar. Fraquíssimo. Se tiver nota -1, eu daria nota -1, assim como a gente fez no podcast antigo, lembra? Que deu -1 pra uma live action lá. Nem 0 merecia. Nem 0, cara. De tão ruim, cara. Horroroso. Passe longe, tá, gente? Não indicamos mesmo. De maneira nenhuma. Não pega seu tempo. A não ser se você for consumidor de coisa trash. Então aí a gente entende. Aí isso... Se você também estiver muito curioso... Tudo, né, velho? Então, né? Se você estiver muito curioso, se for aquela curiosidade, eu duvido, cara, você conseguir, na verdade. Você conseguir assistir pelo menos 10 minutos. Não dá. É impossível. Ride the Sky mesmo, 2 minutos pra ele foi sofrido. Pra mim, imagina, eu tive que assistir tudo porque eu queria ver detalhes, mas eu acelerei, mas, cara, que... tortuoso assistir esse filme. Eu consegui resumir 1 hora e pouco em, sei lá, talvez 30 minutos, porque eu fiquei acelerando as partes. Mas, putz, grila, velho. É sofrido. Depois desse asco, né, Ride the Sky, nós podemos ir pro próximo live action, porque aqui acho que não tem mais nada. Respira, cara, respira, conta até 3 aí. Beleza. Enquanto isso, tu vai falando aí. Então, pra finalizar, assim, a questão de Cavaleiro do Zodíaco, quem gostou, beleza. Mas pra quem é fã, pra quem assistiu desde pequeno, nostalgia, vocês são os Alecrim Dourado, não sei o que dessa. Mano, quero que se lasque quem pensa que, mas o negócio é ruim mesmo, sabe? Não, cara, não tem como defender isso não, mano. Só se a pessoa tiver muito mau gosto, sinto muito. Aí não dá pra defender isso não. Então vamos pro próximo, Noob? Bora. Esse aqui, cara, por outro lado, nossa, é muito elogio que eu tenho. Eu tenho algumas críticas pra fazer sobre ele, mas ainda assim, não desmerece a obra, tá? Yu Yu Hakusho, adaptação da Netflix, live action, com atores japoneses, né? Cara, que surpresa. Esse é original, né, cara? Esse é o original. Ride the Sky, comenta aí, já que o Cavaleiro você viu bem pouco. Esse eu vou deixar você comentar primeiro. Galera, falar do live action de Yu Yu Hakusho da Netflix. Legal. Eu, assim, eu assisti assisti por partes, acabei vendo inteiro também. As lutas são legais, não vou negar. Isso aí, as lutas estão bem interessantes. Só que eu vou resumir o que o Brian vai falar. Cara, esticaram... fizeram muito rápido. Exatamente, já sabia o que eu ia falar. Sabe, resumiu em 8 episódios, assim, cara, coisas que era pra acontecer depois, personagens interessantes, se você ainda não assistiu, eu não vou dar spoiler, mas se não quiser, personagens interessantes, assim, que era pra ser explorado melhor, pra ter contado a história mais ali adiante, ter uma ênfase, né, deixar, grudar, né, quem nunca assistiu o anime, assim. A única crítica que eu acho que as atuações dos atores são boas. Figurino também tá impecável. Eu gostei. Só que eu não curti as escolhas dos atores. De todos, assim. Acho que falando do enredo principal. Dos vilões, todos estão perfeitos. Agora, o Yusuke não passou aquela carisma. O Yusuke parecia, né, mais exatamente. O Riei, totalmente diferente. E sabe quem o Riei? Curiosidade. A peruca do Kurama, mano, pelo amor de Deus, mano. Tomar no zóio, mano. Aquela peruca ali, velho. Não, e curiosidade, o Riei fez o live action do Fullmetal Alchemist, que a gente vai citar mais pra frente, mas sim, também. São bons atores, mas ele fez o Inveja, né? Mas pode continuar, Lawrence. Não, mas sério, Noob, que peruca aquela do Kurama lá, mano. Antes de ter feito com cabelo curto, ficar massa, entendeu? Não, fez aquela desgrama lá,
velho, sem palavras. A peruca branca ficou melhor do que do que a original. Ele, na versão... Transformado, né? Ele transformado, né? Também acho. Ficou melhor aquela peruca lá? Ficou bem melhor. A do cabelo dele, pelo amor de Deus, mano. Que peruca desgraçada aquela. Deus me livre. Era melhor o ator deixar crescer o cabelo de verdade ali. Pô. E pintava, jogava, sei lá, luzes ali pra ficar legal, pra lembrar. Sim, sei lá, ficou muito estranho aquilo ali. Enfim, cara. Figurino, né? O Noob que gostou mais que eu. Hein, Noob? Comenta mais aí. O que eu tenho a dizer é isso, gente. Vale a pena. Eu dou nota 6,5, tá? Minha avaliação, não tem muito o que falar da série, porque eu sou fã do anime, entendeu? A adaptação pra mim foi boa. Então, assisti 3 episódios, aí vi a parte final, né? Pra poder aqui falar com vocês. Eu não assisti todo porque eu achei muito corrido. Então, assim, eu acho que o que perdeu a graça pra mim foi essa questão. Olha, já tá aí, não teve isso, não teve aquilo, entendeu? Enfim, pra mim foi isso. Pois é, pra mim é o seguinte... O figurino com questão de roupas, né? Ok, achei top. Mas tem esses detalhes aí que o Red comentou que eu concordo totalmente com ele. E realmente, eles aceleraram muito. Agora, uma coisa que eu acho que eles acertaram bastante, que eu senti isso no decorrer dos episódios, a emoção que a série passa. Ela consegue carregar aquela emoção, igual a emoção do anime. Tipo, a parte mais dramática ali, o drama, né? A tristeza e tal. Ficou uma coisa bem desenvolvida. Eles conseguiram dar aquele drama, aquele peso emocional à morte do Yusuke, né? Inclusive, até a forma como ele morre é muito impactante, né? Porque diferente do anime ali, você tá vendo em live action um acidente de atropelamento e tal, foi uma coisa bem pesada. Então, deu aquele impacto e conseguiram passar, né? Toda a emoção. Foi bem impactante mesmo. Isso aí eu gostei, eu acho que foi bem desenvolvida. A trilha sonora, cara, é outro ponto negativo que eu quero comentar aqui, velho. Porque podiam usar só música instrumental, mas botavam uns rap lá, uns negócios mais nada a ver ali. E eu acho que quebrou um pouco ali, sabe? Eu achei legal eles usarem a trilha sonora original, né? Da abertura, aquela tan instrumental numa parte lá do live action. Isso aí é ponto positivo. Mas essa parte da trilha sonora teve horas que, sei lá, cara. Só quando entrava as músicas instrumental eu falava, beleza, ficou perfeito. Mas uma coisa também que eu não gostei, igual o Red Sky pontuou, que eles mudaram o arco do torneio. Que poderiam muito bem botar o arco do torneio pra segunda temporada e ter feito o Yusuke apenas enfrentar alguns inimigos, alguns yokais mais fracos na primeira temporada agora. E aí o arco do torneio, eles faziam 8 ou 10 episódios pra desenvolver muito bem. 8 ou 10 episódios de 45 a 1 hora de duração. Pronto, ia ser perfeito. Eles iam adaptar sem correr tanto. Realmente ficou muito corrido. E a adaptação que eles fizeram, as mudanças ali, sei lá, cara, eu acho que não ficou muito legal, sabe? Poderia ter acertado mais nessa parte. Né? No geral ali. O que eu me impressionei muito, que eu tenho que falar bem, é o CGI, né? Porque os japoneses geralmente fazem um CGI meio zoado. A CGI dessa animação, claro, tem horas que você vê umas coisas um pouco toscas ali, mas no geral eles acertaram bastante muitas partes ali do CGI. Acho que eles até usaram efeito prático em alguns momentos, talvez até com um certo personagem aí que muita gente conhece, enfim. Mas no geral, cara, assim, Yu Hakusho pra mim ali, enquanto o Red Sky deu nota 6, eu dou nota 7, porque eu acho que ficou meio equilibrado, tem seus problemas, mas eu já vi muita coisa muito pior. Isso aí, por isso que eu dou nota 7. Boa análise, Noob. Mas acho que o de Hakusho não tem muito o que falar não, né, cara? A gente gostou, né? Então, o que a gente gosta, a gente indica. Realmente, tem emoção mesmo, se eu posso falar. A dublagem tá muito boa. Tanto se você quiser assistir também a versão original também. Mas eu indico, assista um anime se você ainda não assistiu ainda, né? Assista. Exatamente. Beleza. Agora... Já nem sei dizer qual destes lugares. Clássico, velho. Bom demais. Agora eu vou falar de uma coisa que vai até soar meio polêmica, porque eu acho que todo mundo deve lembrar quando a gente fez aquele podcast falando dos animes que a gente acabou desanimando, parou de assistir, né? Eu falei muito desse anime que ganhou live action, que é One Piece, né? E na época eu falei justamente que eu meio que não gostei muito do One Piece em anime. Eu achei meio enrolado, demorava demais pra desenvolver e tudo mais. Inclusive, quem quiser ouvir esse podcast pra entender melhor o que eu comentei, é o podcast número 7. Esse podcast tá sendo podcast pra trazer outros, né, pro pessoal ouvir, mas enfim. Cara, One Piece me surpreendeu
positivamente. Que bom, cara. Bom positivamente, sério. Eu vou falar como um cara que não é muito fã do anime. Dessa vez eu vou falar primeiro antes do Ride the Sky. Eu já passo pra ele. Mas é o seguinte, One Piece é o seguinte. O que eu senti assistindo? Primeiro, os atores se parecem muito com os personagens, no sentido ali. Você sente que eles estão dando a alma pelos personagens. Os caras realmente... A mulher lá que faz a Nami, o menino que faz o Luffy, o Zoro, enfim, todo mundo ali tá se dedicando de verdade. O figurino e a trilha sonora impecáveis também. A roupa ali e tudo. Tem coisa que a gente achava que poderia ficar estranho, mas não, ficou muito bem adaptado. Eles usaram efeito prático e maquiagem muito legal em certos personagens, principalmente aquele tubarão lá que eu esqueci o nome dele. É uma boa escolha de atores também. Eles adaptaram muito bem, mesmo que eles resumiram muita coisa, mas eu gostei porque ficou muito enxugado. Porque One Piece enrola muito, e ali não, eles foram direto assim, eles souberam produzir bem. Teve personagens, vilões, que eles botaram mais de um episódio pra dar um bom desenvolvimento, e deu super certo. Então ali, eu gostei bastante. E como alguém que não conseguiu se adaptar ao anime do One Piece, como live action eu consegui me adaptar. Eu gostei. A parte de emoção foi bem emocionante ali. A parte da atuação, né? O drama ali, eles souberam fazer. O Luffy é aquele bobo alegre, assim como no anime, né? O ator soube expressar aquela cara de tonto dele, né? Ficar alegre, bobo alegre, sorridente. E em momentos sérios ele ficar sério, né? Também. Enfim, ele tem os seus momentos, assim como no anime. Eu vi o anime só até o arco do Chopper, né? Aquele bichinho. E eu quero ver como é que eles vão adaptar ele em live action. Aí é que pega, né? Mas enfim. Mas do que foi visto até agora, ficou legal. Gostei, cara. O Ride Sky passa pra tu agora, né? Comentar aí. Ah, mano, depois dessa deixa aí, eu tenho que falar bem mesmo, porque... falar mal, tô brincadeira. Mas, assim, esse aqui que merecia. Gostei da enxutada de episódios que eles fizeram. Foram 60 episódios, mais ou menos, reduzido em 8 episódios de live action. Cara, eles mandaram bem, né, velho? Muito bem. Mandou muito bem. A única crítica que eu acho assim, que eu tenho é só o arco do palhaço lá. Que pra mim foi legal, mas foi muito... faltou muita coisa com os personagens locais, entendeu? Tipo, aceleraram muito. Os moradores locais. Isso, exatamente. Entendi. Pra trazer um impacto melhor. Mas, no mais, gostei da atuação. Eu ri demais, entendeu? Eu achei bobão lá o personagem, o Luffy do live action é muito... É igual do anime, do mangá. O cara mandou bem. Noção, tá ligado? Mandou Entendeu? bem. Sim. Aquela parte que ele sai com aquele barquinho velado nele. Você pirata. O cara não tinha nem barco aí, tá ligado? Ficou muito legal a adaptação ali. Demais, cara. E a interação com aquele personagem lá, que vai virar o amigo dele que vira marinheiro, né? Logo no início. Esqueci o nome dele. Sabo, né? Sim. Não, Esse nome dele eu também não vou lembrar porque eu não vi o anime, então... Não, parece o nome dele lá, cara. É aquele lá do cabelo rosa. Eu sei quem é, sim. Esqueci o nome dele, desculpa, gente. Deu um branco aqui. Mas, assim, a gente tem que agradecer, sabe, assim, por essa adaptação ficar bem fiel. Porque teve a mão do criador também, né? Na escolha dos personagens, né? Sim. É Kobe. O nome dele é Kobe. Entendeu? A galera criticando aí, mas acho que... Eu acho que eles vão caprichar, tá ligado? O show vai ser bizarro, como ele também é bizarro no anime, entendeu? Não tem como você fazer uma coisa... ele tem que ser bizarro. O animal já é bizarro, tá ligado? O animal já é bizarro. A transformação dele já é bizarra, tá ligado? Pior que é verdade. O interessante do One Piece é que dá pra adaptar bem justamente por isso, porque tudo ali é muito estranho. É um universo onde é tudo esquisito, entendeu? As cores são vibrantes, tudo. Sim. Não tem como reclamar. Exato. Existe o homem tubarão, os homens peixe. Cara, então já tá fora da realidade, tá ligado? Não tem como. O cara come uma fruta e ganha um poder especial. Do nada, né? Então, né? Eu acho que a única coisa que ficou ali, que tipo assim, pra mim ficou até meio irrelevante, foi mais o fato de personagens mais secundários, tipo a irmã da Nami, eles meio que mudaram ali um pouco. Mas assim, isso pra mim foi tão assim secundário que eu nem me importei, sabe? Eu falei personagem secundário, beleza, os personagens principais mantiveram com as características que eles têm, e isso que importa.
na minha opinião. Então, basicamente é isso. Sim. Então, One Piece é isso, galera. Se você gosta ou se você ainda não viu ainda o live action, assista. E tá bem resumido. Dou nota 9 pra série, tá? Também, nota 9 também. 9, assim, digamos assim, pô, vale a pena. Então, assim, é estranho você ali assistir, depois você acostumar a entender a proposta. Então é essa. Entendeu? Não adianta puxar saco do Jock Show, dos outros live action que a gente comentou aqui, mas até agora o One Piece é o melhor, cara. É o melhor, entendeu? E então, olha assim, que eu sou um cara que não sou fã do anime, hein? Imagina. Exatamente. E eu gosto do anime e gostei do live action. Então tô esperando a segunda temporada. Mas... Duas perspectivas diferentes, né? Legal isso. Pode exatamente. Falar. Agora, não é por nada não, mas o meu top 5 de anime acho que vai mudar daqui uns dias, viu? Caramba, por quê? Cara, o Jujutsu Kaisen tá virando uma paixão massa. Eu te falei que tá massa. Eu já vou da primeira temporada, tá ligado? Sim. Mas aí ver a segunda aí, cara, acho que eu vou virar muito fã da obra. Eu acho que vou até comprar os mangás, tá ligado? Mano, eu tô lendo o mangá aqui porque eu não aguentei esperar um anime de tão bom que tá. Tá muito interessante. Um spin-off aí pra galera, mas assim, vamos voltar, né? Não a gente empolga demais. Não, a gente até pode fazer depois um podcast sobre o Jujutsu Kaisen. Eu acho que seria uma boa. Seria bacana, interessante. Vale a pena. Vale a pena. Mas é isso aí, galera. Então, One Piece aí, dou nota 9, repetindo aí. Então, vale a pena. Então, assista na Netflix. Noob, tu quer falar mais alguma coisa? Não, só dá nota 9 também. E podemos ir pro próximo, então. A gente não vai detalhar muita coisa, gente, Não dá spoiler também, né? Porque vai ter gente que não assistiu, ou senão, se a gente for falar de cada episódio aqui, a gente vai ter que fazer um podcast especial pra cada obra, né? Live action, né? Então, isso. Assim, se a gente tivesse tempo, disposição e outros detalhes, a gente até faria, mas é melhor... Disposição mesmo pra falar. Sim. Mesmo. Disposição, e tem isso também, né? Exatamente. Exatamente, Ride the Sky. É isso aí, então vamos pro próximo então, meu. Bora, esse último aqui, eu terminei de ver hoje praticamente, mas tecnicamente eu vi até o último episódio, mas eu não completei, mas já deu pra ter uma noção legal. Parasite, live action da Netflix, mas o que eu vou citar agora, eu não assisti ele completo, ainda, eu assisti até o último episódio, mas eu não assisti o último todo. Olha aí, o bom que o Ryan escreveu completamente. Eu vi o último episódio, até a metade, e cara... O que, antes de eu passar pro Ryan, você quer comentar? Que depois que eu vou comentar? Pode começar, cara. Pode falar. Pode começar? Eu vou começar já. Falando o seguinte, o que eu mais fiquei admirado, que me deu aquele choque assim, digamos, é o fato de que é feito por coreano. Ou seja, é a primeira vez que eu vejo um live action japonês feito coreano. Eu até pensava que era japonês, né? Porque teve um live action antigo do Parasite, mas muita gente fala mal, acho que foi feito por japonês. E é legal porque eles fizeram realmente uma adaptação, eles mudaram tudo. Eles pegaram ali a história, porque o original era um rapaz que o parasita acabava vindo pra mão dele e tal. E nesse não, nesse o parasita foi pro cérebro da moça, mas tecnicamente não terminou o serviço. Não vou dar muito spoiler pra vocês assistirem. Mas aí tem uma questão, Nubi. Não é adaptação, se baseia no mesmo acontecimento que acontece no Japão, tá ligado? Ah, então é tipo assim... Ele caiu como eles caíram no mundo todo, aquela situação foi na Coreia, entendeu? Ah, agora entendi. Eu não sabia dessa informação. Obrigado aí por até acrescentar isso. E no final tem um spoiler, entendeu? Ah, pois é, eu não vi porque eu ainda não vi completo, quando né? Você vê eu vi até final, metade. Aí você... entendi. Pô, que bom que tu falou isso, cara. Eu não sabia dessa. Interessante. Pois é, não é adaptação, lógico, é adaptação da história, só que a situação... Expansão de universo, basicamente. Exatamente, entendeu? Boa. Cara, efeito especial, excelente. Os coreanos, querendo ou não, atuam melhor que os japoneses, então, mandaram bem demais. A carga dramática. Dá muita dó da moça que é a protagonista, cara, porque é a menina que sofreu. Então só se lasca. Ali se fudeu mesmo. Véi, dá uma dó dela muito grande. Então assim, você acompanha essa moça que trabalha como caixa. Ela já saiu de uma vida complicada, que o pai dela agredia muito ela. E aí ela conseguiu sair dessa vida, mas ela vira caixa e um dia ela se estranha com
um cliente que vai lá e tenta matar ela, né? Basicamente. E aí, nesse acontecimento, o parasita entra dentro dela. E aí, a história desenrola. Cara, eu vou falar aqui, resumidamente, o que eu achei, né? Mais interessante, eu já falei, o fato de ser... O Riderska explicou o porquê. Que me deixou impressionado o fato de ser uma obra japonesa sendo adaptada para coreano. É aí que ele foi me dizer que é uma expansão de universo. Muito massa essa ideia, achei do caramba. Os efeitos especiais são muito bons, a atuação, como eu disse, legal pra caramba. E eu nem vou falar das mudanças porque, como ele disse, é uma expansão. Então não é a obra adaptada do anime ou do mangá. É algo que agrega ao anime, ao mangá. E isso eu achei muito legal. Eu acho que tem muito anime que daria pra fazer isso. Agregar. Por exemplo, o próprio Gantz. Poderia fazer uma versão do Gantz onde, sei lá, nos Estados Unidos. Ser os eventos lá do Gantz. Eu acho que tem obras que dá pra fazer isso. E o Parasite é uma delas. Muito interessante. Agora eu vou passar pro Ride Sky. Então, galera, continuando aí, pegando a deixa aí. Então, Noob, quando eu desconfiava que fosse, assim, pra quem assistiu o anime, o filme, né? E a versão japonesa realmente é razoável. Mas a versão coreana, de live action, nossa, dá 10-0. Essa série, eu também dou 9 também. Boa. Não vou dar 10, porque... Dou 10 também, cara. Dou 10 também. Dou 10, porque fácil. Se você acompanhou o anime, você acompanhou o filme, você viu que o live action foi... como é que eu posso dizer? Ela abre oportunidades, né? Pra outras histórias acontecerem junto, entendeu? Então, tipo assim, digamos que várias coisas aconteceram no mundo, entendeu? Ali, dos parasites lá, né? Dos parasitas lá, enfim. Mas, como a história, ela, no primeiro episódio, já te prende, entendeu? E você percebe assim, cara, tem que desconfiar de todo humano que você vê, sabe? A forma como é explorado, como é aí isso sim que é uma obra inspirada em anime. Você explorar os personagens, entendeu? Pegar com o que certeza. você tem ali e vai que nem cana, né? Você vai chupando ali até seu caldo, até o último caldo, tá ligado? Até morrer na cana até seu último caldo. Então assim, Sim. eles fizeram isso. As atuações assim dos atores coreanos são muito boas e a história te prende. E quando eu vi o final, que você ainda vai ver, eu tive a mesma empolgação, cara. Eu fiquei muito empolgado. Caramba, não acredito, velho. Não acredito que... Você tá ligado? Quando você vai ver, quando tu assistir a última cena, tu me fala. Tu vai olhar assim, cara, a primeira coisa que eu falei, cara, tu tá assistindo com tua esposa, né? Tamo assistindo junto. Então, você assistiu o anime, né? Sim, também. Então, aí tu vai pegar o famoso plot twist. Cara, eu não acredito. É muito massa. Que massa, cara. Não vou dar spoiler, mas vocês vão gostar pra caramba, entendeu? Pô, eu tô empolgado pra ver isso, cara. Quero ver, com certeza. Vale a pena porque é uma adaptação assim, que você traz a fundo, né? E se realmente acontecesse isso, né? Tivesse porque se a gente for analisar, a gente corre esse perigo, né? Mas assim, aqui mesmo, a própria humanidade pode se acabar aí, né? Já acontece isso. Agora imagina um vírus que pode, sei lá, um alienígena aí que, sei lá, cai um meteoro, exemplo, né? E é um vírus aí que domina a galera. Já imaginou uma coisa assim? Realmente, isso pode acontecer na vida real, cara. Sim. Seria bizarro, cara. Não daquela situação, mas de deixar o ser humano bizarro, ainda mais com os comedores de cérebro. Sinistro, cara. Medo genuíno disso. Com certeza, cara. Aí nota 10 pra Parasite aí, a versão coreana aí. Com certeza. A expansão aí do Parasite. Muito massa. Essa ideia de expandir o universo. Isso é legal, muito legal. Que tudo que acontece no anime, praticamente no live action aconteceu no Japão, tá ligado? Que massa, cara. Caraca. Então eles vão citar o Japão em alguns momentos ali, talvez. Eu não sei, assista o último episódio. Cara. Beleza, eu vou ver. O final compensa toda a espera que você teve, tá ligado? Você fala assim, e será que vai aparecer tal pessoa? Quem Caramba, sabe? Sei. Tá ligado? Sim. Só isso, mano. Cara, porque assim... O segundo mais bacana da sua vida, tá ligado? Com certeza. Pô, isso é massa demais, cara. Muito bom. Também dou nota 10 aí, quem tiver Netflix ou... todos esses live actions, ou você tem a Netflix ou você
enfim, dá seu jeito aí, né? Entendeu? One Piece, isso mesmo. Foi uma referência a One Piece, nada mais. Mas enfim. Ride the Sky, agora vamos pro outro live action feito por americanos, além do One Piece, que ficou bom também. Esse é o último, né? Penúltimo. Ainda tem o Fullmetal Alchemist por último. Mas vamos lá. Vamos lá, agora... Esse eu vou deixar com você, mano. Esse aí eu vou deixar você falar antes de começar, Noob. Eu não assisti, eu vi só alguma parte. Então não tem muito o que falar. Eu peço desculpas, não me deu interesse em assistir, mas o Noob vai trazer pra vocês. Então, esse live action aí é exclusivamente do Noob Spy, com você. Beleza. Então, gente, o Alita, Anjo de Combate, né, que é o nome que deram aqui no Brasil, eu nunca li o mangá. Eu lembro que eu via pra vender na livraria leitura, na Saraiva, mas eu nunca cheguei a me aprofundar ou ler, nem nada. O anime, eu não sei se tem anime, dizem que tem, se eu não me engano, mas eu não cheguei a ver também. Bom, então vai ser a primeira obra que existe a versão original que eu não vi e fui direto pro live action. Como a adaptação dessa obra é interessante, porque ela é uma obra meio que lida com a questão de androides, né, ciborgues, né, como você quiser colocar. Então, para trazer isso pro cinema, foi um pouco mais fácil. Inclusive tem até auxílio do James Cameron, né, cara? Ele ajudou a dirigir. E quem quiser assistir também tá no Disney Plus. Parece que oficialmente só tá no Disney Plus, infelizmente. E eu achei interessante porque o rosto da personagem não é o rosto da atriz de verdade. Eles modelaram um rosto 3D, né? Então ela tem aquele olhão de anime. E o rosto dela não é um rosto verdadeiro. Então eles pegaram uma atriz e projetaram um rosto nela. Pra ela ficar um pouco mais... parecido com a personagem como ela é ali nos mangás, no anime. Eu não sei se tem anime, desculpa, gente. Ignorância minha, devia até ter pesquisado antes, mas... Enfim, deixou um pouco parecido com o que é. Eles quiseram dar esse aspecto. Inclusive ela tem um olhão, no início você acha aquilo meio... Porra, que bizarro isso aqui. Mas você vai acostumando. O universo de Alita parece ser muito legal. E meio que é onde eles vivem ali. É o subúrbio, né? Onde o povo não tem dinheiro nem nada. E tem várias sucatas. É uma coisa, é um universo assim meio steampunk, que podemos dizer assim. O que seria um steampunk? É tipo aquele universo onde a tecnologia existe, mas parece que se passa no passado, assim. Coisa meio assim, meio viajada. E o desenvolvimento ali do live action, os efeitos especiais são muito bons. Tem bons atores. A trilha sonora é bacana pra caramba. Até hoje eu lembro e foi tão legal que eu até anseio por uma sequência. Acho que muita gente tem pedido isso. Existia uma página, acho que é no Facebook, que vivia falando disso. E inclusive os donos da página lá, eles já conheciam a obra em geral. E se eles que leram o mangá, viram anime, gostaram da adaptação, quem sou eu pra dizer que é ruim, né? Então assim, a Alita é uma adaptação muito boa. A história é bem legal também. E assim, facilmente uma adaptação americana de uma obra japonesa, né? Mangá, anime. Que realmente ficou muito boa. E acho que foi o primeiro, antes de sair One Piece, né? E outras obras aí. Antes de sair One Piece, na verdade. Porque que outras obras? Eu não consigo lembrar nem outras, mas enfim. Antes do One Piece, o Alita seria ali a obra incrível mesmo. Eu dou nota 8.5 porque não é perfeito também, totalmente. Mas, pelo que eu me lembro, que faz tempo que eu assisti, mas eu gostei. Gostei muito. Boa, isso aí, Noob. Não tem muito o que falar, não. Não, de boa, tranquilo. Bom, então agora a gente vai pro último, né? Que, cara, a gente citou o primeiro filme no podcast anterior, né? O número 22. O podcast número 22. Que é justamente o Fullmetal. Só que agora é o Fullmetal Alchemist Scar's Revenge, né? A Vingança de Scar. Qual o problema do live action do Fullmetal? Scar, você quer comentar primeiro a tua opinião? Depois eu comento. Cara, eu achei só o primeiro. Pois é, aí que tá. Eu não sabia da existência desse segundo. Até gravação desse podcast. Aí eu corri e fui assistir. E eu não sabia da existência. A mesma coisa do primeiro ou tá pior? Cara, muito corrido. Vamos resumir. Deixa eu resumir aqui pra depois o Red Sky comentar. Mesmo que tu queira comentar do primeiro, que dá mais uma pincelada no primeiro. Mas basicamente, eles tentaram resumir a vingança do Scar e ao mesmo tempo já acrescentar o plot do general lá, aquele general que é um homúnculo, né? Tipo, eles se atropelaram muito. Aí já apresentaram o Lee, que é o chinês lá que aparece junto com a menininha. E foi muito
é muita coisa acelerada, muito mal desenvolvido. O primeiro filme já meio que dá um final meio nada a ver. E pra piorar, esse filme acaba com um gancho pra continuação. Mas resumidamente, a trilha sonora e os efeitos visuais, se comparado ao filme anterior, ficaram melhores. Somente os efeitos especiais. A trilha sonora acho que já era boa desde o primeiro. Eles apressaram demais a história, como eu disse. Eles não souberam adaptar legal. E o live action muda muita coisa relacionada ao mangá e ao anime. Por exemplo, o personagem que devia morrer logo no começo continua vivo, tipo o Gula. Ele basicamente não morre. Além desse gancho que foi dado para uma continuação. Esse filme saiu em 2023 na Netflix. E cara, falaram continua. E até hoje não anunciaram nada, então a gente não sabe se vai ter o terceiro filme. Então, pois é. Então deixou o negócio inacabado e ainda não teve continuação. Se quiser comentar pelo menos do primeiro filme, Riderside, já que você não chegou a ver esse, mas comenta aí, cara, o que tu acha? Mas eu acho que eu não tô perdendo muita coisa não, porque, assim, não tô falando... Pra mim, desses aí, faz parceria. É um pouco melhor que Cavaleiro do Zodíaco, digamos assim. Não, isso aí com certeza Tem uma história bacana ali por trás, lógico, a drama dos dois irmãos ali, né, o Ed e o Alphonse, né? Sim. E, cara... Aquela peruca não desce. De novo, peruca, né? De novo, mano. Cara, na moral, assim, eu acho que a única crítica que eu tenho ali dessas adaptações são os cabelos, cara, que o japonês coloca lá. Mano, deixa natural, ou pinta o cabelo do cara, sei lá, não sei. Pois é, isso é verdade. Aquela peruca, velho. Fica mesmo. Até do Samurai X lá, é ridículo aquela peruca dele. Pois é, eu até falei bem do Samurai X no outro podcast de 22, porque realmente eu acho o live action bom. Só o visual. Uma peruca esquisita. O visual fica estranho. Realmente. Mas eu acho que é porque é aquele medo. Porque se eles não deixam o visual igual do anime, o pessoal reclama. Se deixa. Faz igual. Se deixa igual, o pessoal reclama também. Então, mas aí que tá, cara. Não tem jeito. O pessoal vai reclamar do mesmo jeito. Todo mundo fala. Cadê a fidelidade? Igual Goku no Dragon Ball Evolution lá, mudaram o visual de todo mundo pra adaptar. E todo mundo. Pô, que lixo, não sei o que. É muito difícil, cara. Muito difícil adaptar isso. One Piece que fez bem. Né? Conseguiu fazer isso. Corretamente, né? Então. Mas porque teve a obra. O pessoal teve respeito à obra. Agora pergunta: o povo teve respeito a procurar a mulher lá? Deixaram ela a se aprofundar melhor nisso, entendeu? Então, eu acho que é questão do figurino mesmo. A pessoa que é responsável pelo figurino desses live action, eles não sabem adaptar direito. E é o que você falou. Se o autor da obra estiver envolvido no live action, acho que tem mais chance de dar certo ainda. Né? Eu concordo contigo. Mas existe aquela história. Tem histórias que não cabem em live action, entendeu? Tem isso também, que até a gente comenta isso nesse podcast. Acho que foi até o Matoso que falou. E a gente repete. Exato. Tem histórias que não cabem no live action. Ou tu faz um 3D, totalmente 3D, entendeu? Sim. Ou então faz. Que nem o cara vai em 3D. Só um comentário. Aquele Final Fantasy, aquela adaptação americana. Cara, na época todo mundo ficou besta com os efeitos. Hoje em dia, aquele efeito é antigo, né, velho? Fica feio, já fica datado. Em 3D que envelheceu mal, né? Envelheceu. Inclusive tem muito jogo hoje em dia que, porra, já superou em 1000 aquilo ali, né? Nossa, sem palavras. Só a Unreal Engine já... Exatamente, a Unreal Engine hoje A5 já, porra, o gráfico ela já tá, meu amigo, tá absurdo. Exatamente. Então assim, voltando tá, se quer fazer um live action, então tem que fazer. Pra mim, Fullmetal Alchemist tinha que ser muito 3D, assim, o efeito tinha que ser, a galera tinha que ser uma adaptação 3D foda, eu acho. O que eu acho que deveriam ter feito? Um live action mais fiel com relação ao país de origem dos personagens. Tipo assim, o Eduardo e o Alphonse são alemãos, né? Tragam atores alemãos pra fazer. Deixem eles com os visual parecidos. E tem muita galera que mora no Japão, que é ator que faz lá, que mora, entendeu? Que fala japonês, tá ligado? Então, exatamente. Então teria como fazer. Só que aí a questão era vontade deles, né? De se empenhar tanto assim, né? Pra fazer. Pra não falar de Attack on Titan, né? Não. Esqueceu de falar. A gente falou no 22 essa porcaria, a gente falou, não vamos voltar pra isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aquilo ali, nossa senhora.
Não dá, cara. Não dá, velho. Não dá pra ver nem 5 segundos daquela bosta. Mas é verdade, cara. Porra, mano. Eu posso dizer uma coisa sobre o One Piece, acrescentando uma coisinha aqui. Já tô ansioso pra ver a segunda temporada, cara. Realmente. Ah, que bom, cara. Isso é bom. Sim, total. Gostei muito do live action. Então é isso, gente. Acho que não tem muito mais o que acrescentar, né? Acho que a gente já falou tudo. O Fullmetal Alchemist, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 6. Porque eles tentaram pelo menos um pouco. Mas, cara, 6 seria o limite mesmo. Não tem como dar uma nota acima de 6, não. Sei lá, até a parte da emoção ficou muito corrida. Cara, a história ficou muito corrida e não dá tempo de desenvolver. Do nada já aparece o Scar. Aí do nada já revela que o Scar matou os pais da Winry. Aí a Winry descobre rapidamente que o Scar matou os pais dela. Pô, velho, fica muito rushado, muito apressado. Não teve um desenvolvimento bacana. Embora tenha esses pontos negativos, se pelo menos tivesse desenvolvido a história direito, teria sido melhor, na minha opinião. Mas enfim, é isso. Bom, é isso, né, gente? Red Sky, muito obrigado. Obrigado a todos que ouviram. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Agradeço demais. Se você não é inscrito, se inscreve aí se você estiver pelo YouTube. Ou segue a gente aí se você estiver no Spotify, Amazon Music ou Deezer. Segue pra ouvir mais. É isso aí, Carregando Cast, nosso podcast. Sempre que puder, estaremos novos podcasts. Geralmente, no máximo, 2 podcasts por mês. E é isso aí, né, Red Sky? Exatamente. Se empolgar, a gente fala mais. Exatamente. Não tinha muita coisa que acrescentar. E, ironicamente, esse podcast ficou quase do tamanho do podcast. São irmãos. Então, né? Exatamente. É um complemento do outro. É isso aí, Red Sky. Obrigado aí de novo. Obrigado a todos que ouviram. E até o próximo podcast. Valeu, galera. Valeu.